você tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Mandei pra ele. Você vazou nossa conversa? Aí não. Você perdeu o meu respeito. Eu não vou nem falar de confiança. Você perdeu o meu respeito. Ele me ligou e eu não atendi. Porque o que ele fez comigo é coisa de moleque. E se eu atendesse ele naquele momento, eu ia xingar até a última geração dele. Saudações Cruz Maltina, saudações vascaínas a todos vocês, meus amigos que estão conectados, ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, sejam todos muito bem-vindos. Você está ligado no canal Vascaíno desde sempre, eu sou Álvaro Silva, estou aqui para deixar vocês bem informados, trazer para vocês tudo aquilo relacionado ao nosso Vasco da Gama, barril de pólvora, a bomba estourou, a casa caiu, a forma que vocês acharem melhor, né, gente? Só sei que tá muito quente os bastidores do Vasco da Gama, tanto associativo quanto da SAF, como diria no linguajar popular, o pau tá torando. Isso não é bom para o nosso Vasco dentro e fora de campo. A gente vai falar muito dessa situação e mais outras atualizações e notícias que saíram quentinhas no dia de hoje. Só que eu vou pedir para vocês logo de cara, só para você se inscrever no nosso canal, é de graça, é 0800 Vascaíno ajuda Vascaíno. Só apertar o botão inscrever-se, pronto, já tá ajudando muito. Deixa o seu joinha também, compartilhe o nosso conteúdo. Sabe por que eu só peço isso para vocês? Porque agora em abril vamos fazer uma live comemorativa de 1 ano do nosso canal. Vamos estar sorteando 2 camisas oficiais de treino do nosso Vascão. Vocês estão acompanhando, uma delas é essa que está na minha mão, uma no tamanho G, outra no tamanho M, né? E eu não vou cobrar rigorosamente nada, só quero que vocês nos ajudem aí no engajamento. Valeu, galera? Então, dito isso, vamos dar início ao nosso conteúdo falando do nosso amor em comum Vasco da Gama. Já de primeira mão, eu quero pedir perdão a todos vocês que acompanham aqui o meu canal e ao nosso amigo @Altair, tá, gente? Tá falando do que, Álvaro Silva? Gente, tô falando de uma situação que ontem eu falei que o jogador Lucas Lima, meia atacante, estava sendo ventilado no Vasco, mas não é o Lucas Lima que estava no Santos e hoje em dia joga lá no Sport Recife. Eu me confundi totalmente, me equivoquei. O @Altair falou, pô, não vende fake news, não, é o Lucas Lima lá, de 23 anos. Eu falei para ele, amigo, presta atenção, eu trabalho só com a verdade, mas aí depois eu prestei atenção, eu fui olhar, eu me equivoquei e o nosso amigo Altair estava certo. Então não foi de propósito, mas de uma forma ou outra eu acabei realmente dando uma notícia falsa. Então, desculpa, perdão a todos vocês, eu trabalho só com a verdade. Quem já acompanha o nosso canal aqui sabe que a gente sempre trabalha com a verdade. Ontem, infelizmente, eu tava com muita pressa, não apurei direito a notícia e pensei que era o Lucas Lima do Santos. O que aconteceu da minha parte foi um engano, eu peço perdão para vocês, eu estava totalmente equivocado, tá? O jogador ventilado no Vasco foi o Lucas Lima, de 23 anos, que é brasileiro, 1,80 m, joga como volante, né, com a camisa do São Bernardo, tá? E aquele Lucas Lima que eu falei para vocês, ex-Santos, tá jogando lá com a camisa agora do Sport Recife, jogando lá em Pernambuco. Então fica o registro aí, mil perdões a todos vocês e eu agradeço também ao nosso amigo @Altair, que deu aquele puxãozinho de orelha, que me ajudou aqui a me situar que eu realmente estava errado. Agora, galera, uma outra notícia, outra atualização. É o seguinte, o supervisor do futebol do Vasco da Gama, que foi trazido aqui para o Rio de Janeiro pelo ex-diretor executivo de futebol Alexandre Matos, Rodrigo Pelaipe, pediu demissão agora no início da tarde, tá? Então Rodrigo Pelaipe não trabalha mais na Vasco da Gama SAF, ele que pediu aí para ser desligado da empresa, tá, gente? Agora é o seguinte, ainda envolvendo a situação aí do Alexandre Matos, né, gente? Deu pano para manga essa situação. Acabou que é o seguinte, o que aconteceu, vocês viram no início do vídeo aí, né, um trechinho que eu coloquei. O que aconteceu é o seguinte, o Alexandre Matos teve uma conversa pelo WhatsApp com o jornalista Lucas Pedrosa, né, o jornalista que a gente acaba contestando muitas das vezes, mas dessa vez ele estava totalmente com a razão. Quem agiu de forma equivocada foi o próprio Matos, né, porque o Matos pegou o print da conversa que ele teve com o Lucas Pedrosa, enviou para um suposto amigo, colega, lá do estado de São Paulo, que acabou divulgando tudo isso na internet, onde esses prints vazaram. Deu pano pra manga, ali o Matos mencionava que para ele tanto faz, tanto fez se ele continuasse na SAF do Vasco, na 777, fato é que isso não pegou bem na alta cúpula, e aí o Matos ainda disse que era fake news, aí o Lucas Pedrosa começou a receber um monte de ameaça. O que aconteceu? Ele veio a público e jogou tudo no ventilador, né, mostrando por A mais B que dessa vez ele estava certo, ele não tinha feito nada de errado.
é jornalista, entrou em contato com o diretor de futebol do Vasco, o mesmo vazou uma conversa dele para um outro jornalista que vazou toda a situação e no fim das contas quem levou o descrédito de tudo isso foi o Lucas Pedrosa. Então, para não ficar só no que eu tô falando, acompanhe o vídeo do próprio Lucas Pedrosa que esclareceu tudo isso ontem no canal dele e a gente já volta para continuar a falar desse assunto. Mandei pra ele. Você vazou nossa conversa? Aí não. Você perdeu o meu respeito. Eu não vou nem falar de confiança. Você perdeu o meu respeito. Ele me ligou e eu não atendi. Porque o que ele fez comigo é coisa de moleque. E se eu atendesse ele naquele momento, eu ia xingar até a última geração dele. A última. Coisa de moleque. E eu falei, acabou. Coisa de moleque. Comigo não tem mais diálogo. Falando que é fake news ainda. Comigo acabou, meu camarada. E ele falou, putz, não tenho o que dizer. Me desculpe, o cara foi muito mal. E eu botei assim, acabou, coisa de moleque. Acabou, Matos, coisa de moleque. E eu botei. E ele, você tem toda a razão. Sim, fui inocente. Não tenho desculpa. O cara foi muito mal. Eu falei, não. Não. O cara não foi muito mal, não. Você foi muito mal. Quem age como um moleque, um adolescente, printando uma conversa de um jornalista, uma coisa em off, que existe desde que o mundo é mundo, e manda pra uma página pra tirar o seu da reta, pra me desmentir, sem que você coloque a cara, foi você. Foi você. E ele, sim, total. Aí, eu botei aqui, ó. Muito. Confiei no cara que tava fazendo onda total. E sempre chama aqui. Colega de um cara aqui de dentro. Sobre o fake news, não era o fato em si. Mas não tem desculpa. Erro meu. E eu botei pra ele. Agora aguenta. Porque já tá no Twitter. E graças a Deus eu mantive a minha postura e minha apuração. Eu não tenho duas caras. E se tiver que mostrar tudo, eu vou mostrar. Já fique ciente. Tá? Já fique ciente. Ele, sim. Total. Sim, zero você. Zero. Eu não disse nada demais sobre você ou qualquer coisa. Aí eu botei de novo pra ele. Você só disse que era fake news e vazou nossa conversa pra me desmentirem. Esquece, acabou o respeito. Ele falou assim, posso te ligar? Eu falei, Matos, não. Eu tô muito puto e não vou falar contigo nesse momento. Se alguém vier me questionar, fique ciente que eu vou postar tudo. Eu não sou moleque. Eu não sou moleque. E ele comenta aqui. Não tenho o que dizer. Confiei no cara. Mataram o assunto. Falei com você primeiro e o cara foi mal. Quando disse fake news, não era sobre você. Era sobre o assunto. Que como te esclareci, não era o correto. E não tinham te passado. Mas não era sobre você. Até por isso falei com você antes. Pronto, agora que vocês já viram, né, só fica uma pergunta. Era amigo do Alexandre Matos ou inimigo esse camarada lá de São Paulo? Porque ferrou com a vida dele, né? Fato é que ele mesmo reconheceu que errou, o próprio Alexandre Matos reconheceu que errou. E aí é o seguinte, uma notícia que a gente tomou conhecimento ontem à noite é de que o próprio Lúcio Barbosa, por livre e espontânea vontade, tomou a decisão de demitir o Alexandre Matos. Parece que a demissão não partiu da alta cúpula da 777 como nós imaginávamos, né? Parece que o próprio Lúcio Barbosa tomou a rédea da situação, demitiu o Alexandre Matos e depois comunicou, avisou a SAF do Vasco. Só uma notícia hoje pela manhã também, que antes do Lúcio Barbosa efetivamente demitir Alexandre Matos, ele teria ali também comunicado o presidente do Vasco associativo, o Pedrinho, né? Aí eu pergunto pra vocês, o que vai mudar também? Só comunicou o Pedrinho, mesmo que o Pedrinho falasse pra deixar ou não, o Lúcio Barbosa já tava mandando embora, porque até o patrão dele, que é o Josh, não tava sabendo de nada, não ia ser uma palavra a favor ou ao contrário do Pedrinho, que ia fazer o Lúcio Barbosa mudar de ideia. Aí eu pergunto pra vocês, né? Aí saiu uma outra notícia também, de que o Alexandre Matos, antes de deixar o Vasco, já teria procurado a CBF para tentar ali assumir aquela vaga que foi oferecida para ele como executivo da seleção, que o Rodrigo Caetano acabou assumindo. Eu achei muito estranho, ele tentou atravessar o Rodrigo Caetano, tentou tirar o Rodrigo Caetano da jogada, que já assumiu a vaga, para ele assumir, não sei. Saiu uma notícia agora há pouco que ele teria entrado em contato com a diretoria do Corinthians, se oferecendo. Sinceramente, é muita notícia agora depois que o Matos saiu para tentar queimar ele, né? Fato é que é o seguinte,
Saiu aí, demitiram o Paulo Brax, que todos nós batíamos de paulada, a gente reclamava muito, chamávamos o Paulo Brax na ocasião, no ano passado, como Tartaruga Brax, porque ele demorava muito para contratar, e em 2024 essa situação ficou mais do que esclarecida. Na verdade, é o Tartaruga Wonder, né? Na verdade, o Tartaruga de tudo é a 777, com os modos operantes, com as situações totalmente contraditórias quando se trata em montagem, contratação de jogador e montagem de elenco. Fato é que saiu o Paulo Brax, entrou o Alexandre Matos, o trabalho acabou sendo pior, né? Acreditem se quiser, né? Num balanço geral, no final das contas, as contratações que o Paulo Brax trouxe para o Vasco tiveram muito mais peso no nosso elenco e deram muito mais certo do que as contratações do Alexandre Matos, do poderoso Alexandre Matos, né? Então, acreditem se quiser, o futebol tem dessas coisas. A gente criticava realmente a questão de alguns jogadores que o Alexandre Matos trouxe, mas por outro lado também não adianta só bater no Matos e esquecer que quem assina o cheque, quem faz o Pix, quem dá a canetada final é a alta cúpula dali da 777 Partners que toma essa decisão. Então, enquanto se trocar os nomes e não trocar a metodologia de trabalho, infelizmente teremos os mesmos resultados no nosso Vasco da Gama. Essa é a grande realidade. Essa é a grande verdade, tá, gente? Agora é o seguinte, eu pergunto pra vocês, e por que agora o Lúcio Barbosa achou aquela carta daquele joguinho antigo lá, Dragão Vermelho de Olhos Azuis? Vocês lembram daquela carta daquele jogo que tinha do Yu-Gi-Oh? Então, parece que o Lúcio Barbosa achou essa carta escondida ali na sua gaveta, ativou o modo poderoso lá do desenho animado do Yu-Gi-Oh! E ficou um cara super mega poderoso. Parece que o Lúcio Barbosa, não sei, pra quem assiste Dragon Ball Z, virou um super saiyajin com poderes impressionantes, porque assim, até o ano passado, Lúcio Barbosa não podia fazer nada. Tudo que ele ia fazer, ele tinha que pegar o telefone para pedir sim senhor, não senhor, yes sir, no sir, lá pra galera da alta cúpula da 777, assim, conjecturando pro Josh Wander. E aí agora, simplesmente, ele toma a decisão de demitir, assim, por conta própria, o Alexandre Matos. Tá me soando muito estranha essa situação. Um cara que nunca teve autonomia para fazer nada no Vasco, nunca botou a cara para falar nada para a torcida do Vasco. O Vasco foi eliminado de forma vexatória após o Campeonato Carioca. O CEO da SAF não colocou a cara, que seria o papel do presidente do Vasco da Gama, do Pedrinho, que daqui a pouco a gente vai falar disso. O CEO não colocou a cara para falar nada, o próprio Alexandre Matos não colocou a cara para falar nada, e quem mais apanhou foi o Ramon Dias, que foi o cara que foi lá, colocou a cara e pediu desculpa, assumiu seus erros. Agora esses caras não assumem seus erros, não pedem desculpa para a torcida, e agora o Lúcio Barbosa me tira essa carta misteriosa da manga e se tornou um super saiyajinho. Tá batendo no peito, tá mandando e desmandando no Vasco. Eu tô achando estranha essa história. Tô achando muito estranha essa história. Então quer dizer que agora apareceu esses poderes aí, né, esses poderes mirabolantes do CEO aí, Lúcio Barbosa. Sinceramente, eu não acredito nisso. A única coisa que eu acredito que é o seguinte, que o Alexandre Matos foi demitido porque ele bateu de frente com o Lúcio Barbosa, com a alta cúpula da 777. Ele bateu na mesa, ele não aceitou que aquilo que prometeram para ele não estava sendo cumprido. E outra coisa, não se surpreendam. Tudo bem, o Matos errou ao vazar a conversa. Ok, isso aí deixa aí para eles, para quem pagava o salário dele, que é a 777. Nós, como torcedores e como trazemos a notícia para vocês, a gente quer um Vasco melhor. E naquele caso ali, o Matos vazou a conversa porque justamente ele estava reclamando da maneira a qual a 777 se porta no mercado. Vários nomes. Querem ver o exemplo? Primeiro zagueiro, a gente reclama do João Vitor, né? Muita gente está reclamando da contratação do João Vitor, até eu reclamei, mas o primeiro zagueiro que o Matos buscou no mercado, mapeou para ser o xerife da zaga do Vasco, foi o campeão brasileiro, né, há pouco tempo atrás, com a camisa do Atlético Mineiro, o Júnior Alonso, que está atualmente jogando no Krasnodar da Rússia. O que aconteceu? A SAF não quis contratar Júnior Alonso porque seria mais de 10 milhões de reais de investimento na ocasião. Eles acharam muito caro e, entre aspas, tá, com todo respeito, a 777 entendeu que o atleta seria velho. Aí trouxeram o João Vitor, muito novo e muito mais caro, que até agora é um grande ponto de interrogação. Então, assim, os modos operantes da SAF do Vasco, porque pelo Alexandre Matos, outros jogadores para chegar e resolver o nosso time já teriam chego. Quando Paulinho Paula se machucou, Matos colocou 3, 4 nomes na mesa da 777, já no dia seguinte, para o Vasco contratar esse meio campista para acabar com essa novela. A 777 não deu ouvidos, a 777 tinha desistido da contratação do Juan Esforza, voltaram atrás, contrataram o Esforza porque o Paulinho e o Jair se lesionaram, mas não trouxeram
trouxeram um jogador de meio campo que o Matos mencionou para chegar e resolver, supostamente. A gente não sabe também que jogador é esse, porque o próprio Alexandre Matos colocou o David aqui no Vasco a peso de ouro. Então não sei, fica difícil também de defendê-lo. Agora, fato é covardia só bater no Alexandre Matos e a gente esquecer de que quem dá a palavra final no nosso Vasco hoje, infelizmente, é a 777 Partners, né? E falando em palavra final, é o seguinte, né, gente? Aí surgiu a notícia hoje aí que o nome começou a ser ventilado no Vasco, é o nome do Juninho Paulista, que estava trabalhando à frente da seleção brasileira. Será um bom nome para assumir a pasta de futebol do nosso Vasco? Eu, na minha opinião, acredito que não. Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. Galera, agora falando aí da questão aí envolvendo ainda poder, né? Vamos falar um pouco do Pedrinho, né? Surgiu a notícia ontem de que Pedrinho inicialmente estaria ali proibido de frequentar o vestiário de São Januário com os atletas lá dentro, de frequentar o CT Moacir Barbosa no dia a dia, de se envolver nas questões do futebol. Aí depois, né, o próprio jornalista ali acabou ali do Atenção Salgadinhos, né? Acabou afirmando lá do canal Atenção Vascaínos, o próprio jornalista afirmou que ele usou mal as palavras, né? Parece que assim, Pedrinho nunca foi proibido de acompanhar, mas nunca teve também as portas abertas, nunca foi convidado, nunca foi ali mencionado. Olha, Pedrinho, é muito importante que você esteja lá no Maracanã, no vestiário, nas semifinais. Olha, Pedrinho, é muito importante que você acompanhe aqui o dia a dia do nosso elenco no CT Moacir Barbosa. Isso nunca aconteceu. Também esse mesmo jornalista, né, pedindo desculpa pela notícia ali, de certa forma mal mencionada, né, afirmou que nunca foi proibido, mas também nunca foi ali a portas abertas. Ou seja, hoje a gente está mais do que careca de saber. Pedrinho, infelizmente, não tem voz nenhuma dentro do Vasco da Gama e não tem autonomia nenhuma, né? E infelizmente a gente vê um grupo de norte-americanos que não entendem nada de futebol e menos ainda do nosso Vasco da Gama gerirem a SAF do nosso futebol, e hoje a gente vê os investimentos sendo feitos de forma totalmente equivocada, e investimentos aí que são aí contestados por grande parte da torcida. A gente vê o nosso Vasco recém-eliminado do Campeonato Carioca, com todo respeito ao pequeno Nova Iguaçu, que pode vir a ser campeão carioca, por que não? O jogo é jogado, já diria o poeta, mas não é esse assunto. O que eu quero dizer é o seguinte: eles prometeram e não entregaram, né, nem 10% daquilo que nós torcedores esperamos, e ainda tem gente que acha ruim quando a gente vem aqui, nós influencers digitais, youtubers, a galera que comenta a favor do nosso Vasco, que somos apaixonados pelo Vasco, tem gente que ainda acha ruim quando a gente fala que essa SAF está sendo aí uma doença dentro do nosso Vasco, e está sendo sim, uma vez que eles só visam contratar jogadores novos por valores aí, entre aspas, exorbitantes, para tentarem aí arrumar 2, 3, 4, 5 vezes mais numa possível futura revenda desses atletas, aonde a gente não consegue efetivamente resultado esportivo, que é a principal finalidade de um time de futebol. Porque se um time de futebol entra em qualquer campeonato com outra mentalidade, se não a mentalidade de vencer esse campeonato, de disputar essa competição para ser campeão até a última gota de suor, sinceramente não sei o que esse time está fazendo no campeonato. E hoje a gente está falando isso do Vasco. Hoje o Vasco entra nas competições como um grande ponto de interrogação, algo que infelizmente há poucos anos atrás não era assim, pela grandeza do nosso clube. Todo o campeonato que o nosso clube entrava, a própria mídia, a imprensa já colocava ali a nossa equipe, a nossa agremiação, sempre como uma das favoritas ao título das competições, algo que hoje já não acontece. Hoje a gente vê como favoritos das competições no futebol nacional Atlético Mineiro, o Palmeiras, o nosso maior rival aqui do Rio de Janeiro, né? E algumas outras equipes ali correndo por fora, de repente um São Paulo, um Grêmio, um Internacional, e só o Vasco hoje, infelizmente, entra nas competições, além de entrar como um grande ponto de interrogação, entra nas competições já com aquele medo, já com aquela situação: será que vamos brigar para não cair? Será que vai ser outro vexame? Será que vai ser outra dificuldade, outro ufa-ufa, outro Deus nos acuda? Então assim, 777 já passou da hora de tomar vergonha na cara e fazer investimentos esportivos para trazerem resultados esportivos para o nosso Vasco para ontem, até porque é uma burrice tremenda, uma SAF, uma empresa que detém a SAF de um clube e não quer investir para esse clube vencer esportivamente falando, porque vou falar mais uma vez, um clube que tem resultados, que tem êxito dentro de campo, tem uma vida
financeira muito saudável, e com isso automaticamente a SAF do clube vai lucrar muito. Então é burrice, é um tiro no pé essa forma de trabalhar, essa metodologia onde só visa aí o lucro e baixo investimento na pasta de futebol do nosso clube. Galera, agora eu quero mudar um pouco de assunto, falar um pouco do nosso elenco. O nosso elenco fez um jogo treino hoje pela manhã aqui no Rio, no CT Moacir Barbosa, diante a equipe do Olaria. O Vasco venceu pelo placar de 5-0 o Olaria, né? Os jogadores que foram escalados, a equipe titular aí para esse jogo foram o goleiro Keiler, o lateral direito Puma, a dupla de zaga Maicon e Luiz Gustavo, o lateral esquerdo Vitor Luiz, meio campo com Deluca, Matheus Carvalho, JP e um ataque formado por David, Serginho e Cleiton, tá? Aí no decorrer da partida entrou o Lucas Eduardo no lugar do Maicon, entrou o Lincoln também no lugar do Luiz Gustavo e entrou o garoto Ryan no lugar do David, né? Os gols da partida, vocês já acompanham na tela, foram marcados por David, que abriu o placar, depois Cleiton ampliou o placar para o nosso Vasco. Ainda tivemos ainda no primeiro tempo um gol contra da equipe do Olaria. Já na segunda etapa, né, o garoto JP acabou ampliando para o nosso Vasco e o Cleiton marcando o seu segundo gol na partida. Então tivemos um gol do David, 2 do Cleiton e 1 do nosso garoto JP nessa vitória sobre o Olaria pelo placar de 5-0. Eu tô vendo gente fazendo juízo de valor que o Vasco ganhou e deixou de ganhar e debochando. Gente, é o seguinte, o Vasco tem que jogar, tem que manter a forma física, tem que manter o ritmo de jogo. Não interessa se é um amistoso contra o Olaria ou se é um amistoso contra o Corinthians. Nesse momento o Vasco precisa jogar para ganhar ritmo de jogo. É óbvio, eu já dei minha opinião sobre isso ontem, vou falar de novo, é óbvio que é muito importante o Vasco também disputar jogos amistosos com equipes de primeira prateleira ali da Série A do Brasileirão, justamente para testar, para saber como está o elenco, mas teremos que aguardar em relação a isso. Agora a gente mudando um pouco de assunto, falando ainda de treino, né? Quem segue treinando firme aí, dando orgulho para a torcida do Vasco da Gama, algo que é difícil, né, hoje em dia, é o nosso goleiro Léo Jardim, que está lá em Londres, né? Ele que deve entrar em campo, a gente não sabe, né? Ele que está treinando com a seleção brasileira, que vai entrar em campo amanhã de tarde, 4 da tarde, em Wembley, num amistoso sensacional contra a seleção da Inglaterra. Léo Jardim segue treinando num clima bem leve na seleção brasileira, se entrosando com todo mundo ali. Inclusive ontem parece até que o Douglas Luiz perguntou para ele, né? E aí, Léo, qual vai ser esse ano? Vamos sofrer ou não vamos, né? Então, tomara que a gente não sofra aqui no Vasco, né? Fato é que o nosso goleiro aí tá de parabéns, o Léo Jardim vem fazendo seus treinamentos aí com brilhantismo, né? E quem sabe, né, gente? Quem sabe vamos esfregar as mãos, torcer para que pelo menos ele ganhe alguns minutos amanhã diante a seleção da Inglaterra. E eu quero saber a sua opinião. O que vocês acham hoje, esses 3 goleiros convocados para a seleção brasileira, para esses amistosos, que são eles, o Léo Jardim, o Rafael e o goleiro Bento? Qual desses 3 você colocaria como titular? Eu, sem clubismo, não é porque eu sou Vasco, mas dentro dessas 3 possibilidades, né, eu colocaria o nosso goleiro Léo Jardim. Porém, todavia, entretanto, se o goleiro titular Ederson não tivesse se lesionado lá na última rodada em campo pela FA Cup, né, eu colocaria o goleiro do Manchester City, mas como ele está fora, está cortado, então amanhã eu entraria com o Léo Jardim. Então deixa a sua opinião aí nos comentários, que é muito importante. Ainda falando em treinamento, né, galera, vamos colocar aí para vocês uma foto bem bacana na tela, que são desses 2 atletas do nosso elenco que estão se recuperando, né, recuperação e superação, que são eles aí, o Jair e o Paulinho Paulo, os 2 meio-campistas do nosso Vasco. Ambos tiveram uma lesões no caso, muito parecidas, né, um teve uma lesão na perna direita, o outro teve uma lesão na perna esquerda, mas ambos romperam o ligamento interior cruzado do joelho, né? E já operaram, já estão fazendo fisioterapia, já estão trabalhando duro para buscar rapidamente essa recuperação, né? Vocês acompanham essa foto aí no CT Moacir Barbosa, e que esses atletas fizeram essa postagem, né, nas suas redes sociais. Então boa sorte, né? Tudo de bom, continuem assim aos nossos 2 meio-campistas, Jair e Paulinho Paula, né? Uma ótima recuperação e mais breve possível possam voltar aos gramados para representar o nosso Vasco da Gama. Agora, meus amigos, eu quero falar para vocês, deixa eu ver aqui, vamos mudar um pouco de assunto, um momento aqui mais leve no nosso vídeo, um momento legal. É do artista vascaíno Luan Gomes, né, um adolescente vascaíno que tem um dom divino nas suas mãos, que desenha, né, como poucos, desenha muito bem. Ele que já desenhou praticamente todo o elenco do Vasco, né, vocês estão acompanhando as fotos na tela. Ele esteve no CT Moacir Barbosa, entregou os desenhos para todos os atletas que ele já desenhou, ganhou presente dos atletas, ganhou luva do goleiro Keiler, ganhou camisa, né, então muito bacana. Parabéns ao artista Luan Gomes pela iniciativa, pelo trabalho e o dom que ele exerce aí com maestria, né, e parabéns também
também pelos atletas do nosso Vasco, pelo departamento de marketing, né, que deixaram o garoto ter acesso aos atletas, os atletas que o receberam também de bom grado. Então, muito bacana, fica aí o registro. Agora é o seguinte, né, um alerta de chuva muito grande aqui no estado do Rio de Janeiro, em algumas cidades, algumas regiões do estado do Rio de Janeiro, sobretudo na própria capital carioca, né, o próprio governo do Rio decretou nessa sexta-feira como ponto facultativo para a rede de escolas, enfim, para o servidor público, e o próprio Vasco da Gama encerrou as atividades na manhã de hoje, tá, gente? Tanto ali, deixa eu ver aqui, tanto em São Januário, quanto no Calabouço, quanto na sede da Lagoa Rodrigo de Freitas, tá? Então o Vasco da Gama encerrou as atividades nessas 3 localidades devido aí ao grande alerta de chuvas muito fortes na capital carioca. Então fica aí o registro, tá, gente? Agora mudando de assunto, vamos falar um pouquinho só do Lúcio Barbosa, né, gente? Antes da gente falar do meio-campista Luan Dias. Gente, o Lúcio Barbosa é o seguinte, ele tá batendo no peito, né? Virou super saiyajin agora, tá fazendo, tá acontecendo, tá achando que tá ganhando moral com o homem lá da 777, né? Enfim, não vou nem entrar em juízo de valor em relação ao Alexandre Matos, não. Mas eu vou perguntar pra vocês, galera, é o seguinte, já que o Lúcio Barbosa tá com tanto poder, tá tão assim, vamos dizer assim, se achando, né? Por que então ele não exerce esse poder dele, que até hoje, até agora, não foi apresentado pelo Vasco da Gama um patrocínio master? Porque ontem ele foi bater no peito para dizer que o Vasco se encontra numa posição que não está desesperado. O engraçado é que tanto que não está desesperado, que já tirou a PixBet antes do ano começar, rompeu o contrato e até agora não assinou com ninguém, né? É essa forma aí. E o engraçado é que tanto que não está desesperado, que o Vasco também não tem dinheiro, né? Para ir no mercado nessa janela de agora. Já foi falado que se for no mercado aí para poder trazer grandes contratações, vai ser na janela de meio de ano, porque agora já estourou o orçamento. Isso é porque o Lúcio Barbosa falou que tá tranquilo, né? A vida financeira do Vasco tá muito tranquila. Realmente. O Vasco hoje deve ter receitas aí parecidas com a do Real Madrid, né? Você tá de brincadeira. Esse cara é um brincalhão, né? Sinceramente. Então, assim, cadê o patrocínio master, né? Outra coisa, senhor Lúcio Barbosa, cadê a melhoria no plano de sócio-torcedor do Vasco, que vocês enfiam a faca em todo o torcedor do Vasco, né? Cobrando valores exorbitantes e quase nada é entregue ao torcedor, quase nada chama a atenção do torcedor para ele querer se associar ao Vasco da Gama. Eu quero que você explique isso. Outra coisa, o senhor Lúcio Barbosa, já que você está tão poderoso assim, cadê os reforços? Cadê o elenco? Porque, gente, o Lúcio Barbosa bateu no peito ontem falando que confia no elenco, que confia no Ramon Dias, que o Ramon Dias é um dos melhores treinadores do futebol brasileiro, se não for um dos melhores da América Latina. Palavras do Lúcio Barbosa, ele falou na coletiva de imprensa ontem. Quem não viu pode entrar na Vasco TV, que tá lá logo no início, ele falou isso. Aí eu pergunto pra vocês, já que o Ramon Dias é tão bom treinador, já que ele confia no elenco, por que então a 777, seu Lúcio Barbosa, não colocou bons jogadores nas mãos do Ramon Dias, já que a 777 entende que ele é um baita treinador? Por que então que todo jogador que o Ramon Dias pede, a 777 veta? Já que ele é um baita treinador, assim como vocês acreditam que ele seja, mas todo jogador que ele pede não chega no Vasco. Todo jogador que o Ramon Dias pede não chega no Vasco. E isso é porque ele é bom, isso é porque vocês concordam com ele, tá entre os melhores. Imagina se não fosse, né? Então fica difícil, gente, fica difícil, tá? Agora, galera, é o seguinte, eu quero falar um pouquinho aqui do mercado da bola, né? Vamos falar um pouquinho do meio-campista Luan Dias, que está sendo especulado aqui no Vasco. Ele que é brasileiro, tem 26 anos, joga com a camisa atualmente do Água Santa, né, gente? Foi revelado pelo Água Santa, teve algumas passagens ali pelo Santos, não deu certo, voltou para o próprio Água Santa, vestiu também a camisa do Goiás em um curto período. Está avaliado pelo Transfer Market pelo valor de 600 mil euros, algo em torno de 3.250.000 reais. Vamos botar aí 3.200.000 reais. Ele é canhoto, tá? Tem contrato com o Água Santa até 30 de junho do ano que vem, ou seja, tem mais um aninho de contrato com o clube do interior paulista, né? Ele que nessa temporada de 2024 entrou em campo 13 jogos, marcou 3 gols e deu uma assistência. Dê a opinião de vocês aí nos comentários. Vocês acham que o Vasco deveria fazer uma investida pelo meia atacante Luan Dias, jogador da equipe do Água Santa, ele que tem já seus 26 anos, teve uma rodagem pelo Santos, não deu certo, enfim, fica difícil a gente saber, né, gente? Fato é que o futebol é difícil, porque às vezes, igual, por exemplo, ele deu errado no Santos ano passado, mas também ano passado tudo deu errado no Santos, tanto que deu que eles caíram para a segunda divisão, o nosso Vasco quase caiu também. Mas é complicado, porque lá em 2008, quando o Vasco caiu, tínhamos também dentro de campo Edmundo, né? Então não significava também que não estou colocando o Luan Dias no nível do Edmundo, é só um exemplo, tá? Então o futebol é muito doido, pode ser que ele chegue no Vasco e jogue nada,
e pode ser que ele chegue no Vasco e viva o seu auge, o seu ápice, né? Então é um ponto de interrogação. E hoje, nós, torcedores do Vasco, não queremos e não precisamos de mais pontos de interrogação para chegarem ao nosso elenco com status de quem vai resolver, de quem vai salvar a pátria. Não sou contra a chegada do Luan Dias ao Vasco. Ele pode até chegar no Vasco, mas na minha opinião, o Vasco tem que buscar no mercado jogadores para chegarem, vestirem a camisa, para o treinador de olho fechado jogar o colete para cima, e ele sabe que quem pegar o colete ali vai resolver a parada para ele dentro de campo. É esse tipo de jogador que o torcedor do Vasco quer, pede para 777 e espera, não de hoje, não de semana passada, mas há 2 anos, desde quando o Josh Wander prometeu que a desqualidade financeira equiparada ao nosso maior rival iria acabar. E até hoje a gente só vê essa desqualidade financeira ano após ano aumentando. Tudo bem, hoje o Vasco investe mais do que investia nos últimos 2 anos? Investe, mas os nossos rivais investem muito mais também do que já investiram nos últimos anos. Ou seja, o Vasco não subiu de prateleira, né? Essa é minha opinião. Então, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para vocês de informação. Eu fico por aqui. Se eu tiver mais notícias relevantes do nosso Vascão, a gente volta para deixar vocês bem informados. Valeu, família? Porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!